probleminha técnico aqui. Enfim, estarei trazendo para os senhores agora o case de inteligência artificial aplicada no Tribunal do Amazonas. Eu me chamo Redson, esse é meu nome, é um nome meio complicado, mas atualmente eu estou como chefe do setor de IA do Tribunal do Amazonas, e eu vou colocar aqui para vocês o Arandu. Eu preciso contar uma história e falar sobre o nosso estado, que é um estado de dimensões continentais. Quando foi implantado o setor de IA e de análise de dados, nós começamos a observar, acredito que isso também aconteça com os outros tribunais, existiam muitas demandas repetitivas e demandas predatórias. O nosso estado, para vocês terem uma ideia, o voo no Embraer, de Manaus até a cidade de Tabatinga, que é uma cidade da nossa fronteira, 1h50 de voo. É muito distante, nosso estado é muito grande, e nós observamos que acontecia um fenômeno que foi batizado de peticionamento itinerante. Um advogado, ele ia peticionando a mesma ação em várias comarcas do interior e também na capital. E na própria capital, 2 ou até 3 vezes. Acredito que isso seja um acontecimento que também pode ter em outros tribunais. E para combater essa situação, tanto das predatórias quanto repetitivas, nós criamos o Arandu. Aqui eu trago um pouco dos nossos números. No primeiro grau do nosso tribunal, são distribuídos 55 mil processos por mês. Aqui eu trouxe só um dado bem pontual. Na nossa capital, nós temos 21 juizados especiais cíveis. Eles recebem de 25 a 30 processos por dia. Desses processos, baseados nas nossas análises, mais de 70% deles são demandas repetitivas. Tudo bem, mas o que tem a ver essa demanda repetitiva com IA? Nós criamos o Arandu. O Arandu, ele se baseia no aprendizado de todo o nosso acervo. Nós treinamos ele para que ele aplicasse uma técnica chamada redução de dimensionalidade, e através disso nós conseguimos gerar vetores numéricos para cada petição. Todas as vezes que um processo entra, essa é a pipeline do Arandu, todas as vezes que um processo entra, ele é processado pelo nosso modelo, ele é comparado com todo o nosso acervo, e, ao final, ele resulta no grau de porcentagem de similaridade, de quanto um processo é igual ao outro. Baseado no grau de similaridade, pode-se adotar muitas técnicas. Dentre elas, a identificação, como eu já falei anteriormente, das demandas repetitivas e também das predatórias. Aqui eu trago nesse próximo semestre, nós também estaremos aplicando a mesma similaridade para montar o que nós chamamos de cluster. O que é um cluster? É um agrupamento de processos. Com o agrupamento de processos, como está na imagem, nós temos um processo paradigma. A partir do momento em que um processo ele entra na pipeline da clusterização e ele é identificado como parte daquele grupo, nós podemos tomar uma ação definida. Um exemplo: se aquele processo ele for de determinada classe ou determinado grupo, aquele processo ele recebe uma minuta e ele já é concluído diretamente para o magistrado. São uma das ações que são possíveis. Aqui nós temos a nossa tela, só lembrando que o sistema que nós utilizamos no nosso tribunal é o ProJude. E aqui nós temos uma capa, vamos dizer assim, uma capa processual. Observem que o usuário, assim que ele clica na opção, ele é exibido a análise feita pela IA. No caso, nós temos aí processos com 99,95% de similaridade. E aí é um processo que já demanda uma análise mais criteriosa, seja do assessor, seja do magistrado, seja do servidor da vara. Nós temos ainda a informação do status daquele processo, se ele está arquivado, se ele está julgado. No caso do processo julgado, o magistrado ou o servidor consegue interagir com aquela sentença, ele consegue clicar e abrir aquela sentença já
meio que para reaproveitar o que foi feito naquele processo, de alguma forma. A ideia é que ele se embase em processos que já receberam, que já entraram e já tem aquele grau de similaridade. Aqui ainda foi um caso que foi detectado de demanda repetitiva. Observem que os processos têm 100% de similaridade, ou seja, o processo era integralmente igual, não mudou nada, absolutamente nada de um processo para o outro. E esses processos, como eu falei anteriormente, foi o fenômeno do peticionamento itinerante. Esses processos eles foram peticionados em várias comarcas, e na capital também, mais de uma vez. Aqui nós agora vamos adentrar no tema IA generativa. O nosso setor de IA foi criado em novembro do ano passado. Desde lá, com a colaboração de vários tribunais, e aqui eu gostaria de agradecer ao Tribunal do Paraná, Tribunal de Goiás, que nos ajudaram a desenvolver o core do Arandu. Nós nos baseamos nas IAs que eles compartilharam conosco, para poder desenvolver o nosso extrator e também o nosso modelo em si. O nosso modelo hoje ele já conta com mais de 500 mil de processos, ele já foi treinado com uma base de mais de 600 mil processos, e todo o processo que entra hoje, ele passa por essa pipeline e já vamos dizer assim, aprendido pelo modelo. Então, sobre essa demanda repetitiva e predatória, nós já conseguimos, de uma certa forma, eliminar. Não eliminar porque a capacidade do ser humano sempre é maior do que a criatividade do programador, mas, para isso, nós também temos as nossas armas. E uma das armas é a IA generativa. No próximo mês, na primeira quinzena de junho, entregaremos a primeira IA generativa, baseada na seguinte ideia. Teremos a petição inicial. Assim que houver uma contestação, um movimento de juntada de contestação, será realizado o que nós batizamos de síntese processual. Será extraída fatos, problemas jurídicos, direito aplicável e análise. Aí vem a primeira pergunta: poxa, mas por que você colocou todos os modelos que hoje encabeçam, o mercado de IA generativa? Nós ainda estamos realizando o benchmark, verificando qual é o que está apresentando o melhor resultado. Quem realiza esse benchmark? Nós fazemos a síntese processual de processos, vários processos, entregamos eles, é como se fosse meio que um teste cego. E aí é atribuído nota àquela síntese realizada pelo modelo. Aqui eu tenho um exemplo. Essa petição foi uma petição que eu criei, baseado em três petições. Eu submeti ao modelo e pedi para que ele criasse uma só para exemplificar. Nós temos a primeira etapa, que são os fatos. Observe que já há uma síntese dos fatos, feita pela IA generativa. Nós temos a questão do problema jurídico, também foi extraída pela IA. Nós temos aí o direito aplicável, a análise, os argumentos da prova, isso tudo extraído do texto da petição e da contestação. Ambos são colocados num contexto para a IA e a IA extrai as informações. Argumentos da prova da ré, no caso. E aqui nós temos um relatório de forma mais resumida. Mas há um ponto importante. Eu vou voltar aqui. Bem ali, onde está o logotipo da OpenAI, do Gemini Pro e da Anthropic, que é o Cloud, bem ali existe um detalhe importantíssimo chamado prompt. O que é o prompt? Ontem o palestrante falou que pela primeira vez estamos tendo um protocolo de comunicação com máquinas, humana, seres humanos. Esses prompts eles foram feitos por magistrados. Eu tive a ajuda de 2 magistrados para construir esse prompt que extraiu todas essas informações. Um foi o Dr. Yuri e o outro foi o Dr. Rafael Lima, que ajudou. Então, aqui eu só reforço o que todos os colegas disseram. Não adianta nós termos a melhor IA, o melhor modelo, não adianta nós gastarmos dinheiro para treinar modelos se nós não temos um apoio ou então a colaboração para gerar esses prompts. É de extrema importância que os magistrados cheguem, se aproximem
equipes de IA para que gerem esses prompts. Só eles têm a capacidade de gerar um prompt, não um prompt perfeito, porque a gente pode dizer que não existe um prompt perfeito, mas pelo menos o mais próximo do resultado que eles esperam. Um dia desse, conversando com o magistrado, ele disse: poxa, Edson, vocês estão caminhando para um momento que talvez vocês venham nos substituir. Eu disse: impossível, impossível, uma IA jamais ela vai ter humanidade, jamais ela vai ter uma criatividade que o magistrado tem. Isso é impossível. Um processador, ele nunca vai ter o cérebro e um coração de um magistrado. Então, é nesse momento que o magistrado entra com a criação dos prompts. Esse prompt, ele foi um prompt que teve sucesso, mas foi porque tivemos a ajuda dos magistrados. Continuando. Aqui é um outro caso que nós iremos aplicar, que é a minuta expressa. Ainda baseado na análise de similaridade, observem que tudo parte da similaridade, processos semelhantes. Aqui nós vamos fazer com que a IA generativa ela gere para o magistrado, para o seu assessor ou para um analista da vara, uma minuta expressa. Mas como assim uma minuta expressa? Observe que nós temos um processo que foi julgado. Esse processo que foi julgado, ele já tem uma sentença, obviamente. E nós vamos seguir esta ordem para gerar a minuta expressa. Primeiro são os modelos enviados pelo magistrado. Nós vamos abrir a possibilidade do magistrado enviar um modelo criado por ele. Após, nós temos, o modelo vai seguir essa ordem para que ele gere a minuta. Segundo, ele vai verificar as sentenças do próprio magistrado, baseado na similaridade. Ele vai verificar, poxa, esse processo, que é 98% similar ao outro, ele já teve uma sentença assinada pelo próprio magistrado? Sim. Então, vamos utilizá-lo como minuta. Depois, ele verifica se já teve sentenças daquele processo na vara. Caso não tenha, ele verifica as sentenças naquela mesma competência. Um exemplo, ele iria verificar em todos os juizados especiais processos que fossem similares àquele. Ou seja, sempre vai haver uma forma de gerar uma minuta expressa para o juiz, através diretamente dele ou do seu assessor. Essa é a ideia. Paralelo a isso, e aqui é um projeto que nós temos previsão de durar 1 ano, nós vamos capturar todas as instruções que forem passadas para o modelo. Por exemplo, aqui nós vamos capturar o contexto que foi enviado para gerar a minuta. Aí tu me pergunta, por quê? Através disso nós conseguimos treinar o nosso próprio modelo. Quem trabalha com IA é uma área bem atípica, porque envolve muita pesquisa. Você não consegue ter uma IA efetiva se você não for um pesquisador. Recentemente, agora acho que domingo, a Facebook Meta lançou o Llama 3, que é um dos modelos que está sendo estudado para ser treinado, para se tornar um modelo do nosso tribunal. O Llama 3, 95% dele foi treinado em inglês. 95%. Os outros 5% são os outros idiomas. Então, observem que de fato, há uma necessidade de realizar o que é chamado hoje de fine tuning. O que é fine tuning? Nós aproveitarmos tudo aquilo que o modelo tem e adicionamos mais uma camada de treinamento a ele. No caso, nós iríamos treiná-los com sentenças, com minutas, petições iniciais, para que, de fato, venha a encorpar o nosso modelo. Essa é uma ideia que nós vamos seguir. Aí um colega até brincou, 95%, então vamos falar para os advogados peticionarem em inglês. Aí também ele forçou muita barra, né? E aqui eu deixo o meu muito obrigado. Deixar um pouco o meu e-mail aí na tela, eu sei que, como volto a falar o meu nome, é um pouco complicado. Aqui eu tenho o link direto para o meu LinkedIn e ponho aqui em nome do nosso tribunal, em nome da nossa presidente, da presidente da comissão também de TI, desembargadora Vânia, estamos abertos à colaboração, qualquer tribunal que seja, qualquer dúvida, também estamos à disposição. E aqui, só para fechar também, uma informação que eu acabei esquecendo, nós também estaremos partindo agora, no meio do ano, após a entrega da IA generativa,
para o segundo grau. Já tive uma conversa com o desembargador Pascarelli, presente aqui, né, no evento também, e ele já deu o comando para que nós pudéssemos iniciar essa aplicação da IA também no segundo grau do nosso tribunal. Muito obrigado, gente.